Olá galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje mais um react aos programas da ESPN com todas as informações, com os melhores momentos aí de Corinthians 2, Portuguesa 2. Claro, o Corinthians sentiu aí uma dificuldade no primeiro tempo, Portuguesa acabou chegando muito, mas o Corinthians conseguiu marcar 2 golaços no segundo tempo e garantiu o empate. Pelo menos não veio a derrota e nós vamos ver agora os melhores momentos com os nossos amigos da ESPN. Fique por dentro de tudo, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Voltamos no Sport Center com a Fiel, num lugar que sente muita saudade. No Pacaembu, para Portuguesa e Corinthians, um empate em 2-2. Tá aí os melhores momentos para vocês. Um Corinthians que estava apenas cumprindo tabela, depois o Ramon Dias começou a mexer um pouco mais na equipe, ainda assim, um empate em 2-2. Gostou do que viu, Capita? Marcela, assim, no segundo tempo, um pouco mais do lado do Corinthians, né? No primeiro tempo, a gente fala que foi um jogo equilibrado, principalmente no segundo tempo, porque no primeiro tempo a Portuguesa foi melhor. A Portuguesa teve esse chute na trave, essa bola na trave, criou as melhores chances, enfim, fez uma marcação que o Corinthians não conseguiu criar jogadas, faz esse belíssimo gol, né? Ajeitada do Maceió pro chute do Jajá. Jajá Silva. É isso aí. Então, no primeiro tempo, a Portuguesa foi melhor. Aí, no segundo tempo, o Corinthians fez uma mudança tática, né? O Corinthians que começou o jogo com 3 homens de marcação, 3 volantes, e o Coronado na armação com 2 atacantes, Thales Magno e Romero. No segundo tempo, o Ramon tira o Rian e coloca o Pedro Raul, né? Ele abre um pouco mais o Thales Magno pela esquerda e o Romero pela direita, e o Thales Magno na esquerda, ele funciona muito bem, né? Ele é com essa movimentação da beirada para dentro do campo, ele participa dessa jogada com assistência pro Bidu, ele faz o gol de pênalti. Belo gol do Bidu, hein? Sem ângulo ali. A movimentação, sim, o Bidu também, que às vezes é cobrado pelo torcedor, né? Não consegue manter um nível de atuação em todas as partidas, então um gol importante. Aí a jogada do Thales Magno, jogada individual, num setor que ele gosta, né? Acaba sofrendo o pênalti. Então é isso. Foi pênalti assim. Mesmo? Ah, foi pênalti. Nenhuma dúvida, né? O Romero pega a bola e entrega pro Thales Magno pra ele cobrar. Sim. Ele faz o 2-1, depois o Maceió vai empatar já no finalzinho da partida, o 2-2. Ok, então entregou um resultado, um empate, e era isso mesmo que apresentou o jogo. Sim, é um time alternativo, né, Marcelo? O time reserva do Corinthians. A gente fala alternativo, mas nenhum jogador que a gente está acostumado a ver no time titular do Corinthians jogou hoje. Então tem uma questão de entrosamento, tem a questão do gramado sintético também do Pacaembu, que é diferente para o jogador corintiano, e a Portuguesa também fez um bom jogo, assim. É um time que briga por classificação, né, que tem um sistema tático, que tem um conjunto, é um time inferior tecnicamente, mas é um time que disputou, que fez um jogo muito digno. Então, na minha opinião, o empate foi justo. Pois é, a Portuguesa não perdia há 4 jogos, há 4 partidas. Tá nessa luta ainda para classificação, mas também luta contra o rebaixamento, né, Bubu? Então tem esses 2 pontos importantes para a Portuguesa. O rebaixamento acho que não vai acontecer. A chance matemática existe, mas seria algo surreal, muita coisa precisa acontecer. Esse grupo da Portuguesa, que é o do Santos, é o mais embolado, mais ajustado e na pontuação o pior, né? Então a tendência é que, por exemplo, se a Portuguesa avançar, ou o Santos nessa chave, venha hipoteticamente numa semifinal a enfrentar o próprio Corinthians, né? Só que aí com o mando corintiano, porque o Corinthians tem a melhor campanha. A Portuguesa tinha, contra os outros derbys aqui da capital, ela tinha perdido do Palmeiras, do São Paulo, é o primeiro ponto que ela consegue. Mas eu não sei se é o suficiente para classificação. Eu imagino que o Santos, que agora tem 2 jogos em casa contra times de menor expressão, o Santos com o Neymar um pouco mais pronto, pode vencer e ultrapassar a Lusa. Mas acho que foi um jogo bastante interessante, dos melhores jogos do campeonato em termos de emoção, chances criadas, gols, bolas na trave, chances perdidas. Vocês exaltaram o Bidu pelo gol que ele fez, que eu acho que teve uma falha do gol da Portuguesa, né? Ele não fechou bem o ângulo, a bola passou embaixo dele. Mas no segundo gol da Portuguesa, ele não vai bem, né? Então o Bidu é desses alas que às vezes vai melhor na parte ofensiva do que na parte defensiva, mas é um time reserva do Corinthians com jogadores que são interessantes, que podem acrescentar em qualquer momento da partida. O Romero teve bons momentos, liderança, capitão, Thales Magno. Já foram titulares em algum momento, né? O Bidu, o Romero, Thales Magno, quer dizer, não é também aquele reserva como a gente viu até alguns times do Rio usando no começo do Carioca, que eram sub-20. Esse daí não. Era reserva, mas eram jogadores que fazem parte. Sim, são jogadores que o Ramon vai contar
ao longo da temporada. É uma temporada muito longa, ele vai precisar desses atletas, né? Exato. O Donelli chegou a ser titular por um período até o Hugo. Entre a saída do Carlos Miguel e a chegada do Hugo, o Donelli chegou a ser o titular. De fato, concordo, foi um bom jogo. A Portuguesa, acho que é um time que tem chamado pouco atenção, mas quem observar vê que é um time que está evoluindo muito ao longo do Campeonato Paulista. Acho que foi um time montado um pouco em cima da hora, então demorou para pegar. Mas você vê até algumas jogadas, algumas saídas de bola, a Portuguesa bem treinada. Falta, acho que algum jogador tecnicamente um pouco acima ali para ser uma referência desse time da Portuguesa, mas é um time que competiu bem contra esse Corinthians. Achei que foi um placar justo, mas se fosse para alguém ganhar, seria a Portuguesa. Se fosse a luta de boxe que fosse para uma decisão por pontos, acho que os juízes teriam que dar vitória para a Portuguesa. 2 bolas na trave, por exemplo. Então, foi um bom jogo. E agora, o empate é importante para o Corinthians, que todo mundo fala que o Corinthians já está classificado, mas ainda há uma disputa pela melhor campanha geral. O Corinthians só tinha... O Corinthians tinha 6 pontos a mais que o São Bernardo, mas com um jogo a mais. Então, se o Corinthians perde da Portuguesa, o São Bernardo pode igualar o Corinthians. É que o São Bernardo ainda pega o São Paulo, por exemplo. Tem jogo difícil pela frente. Mas o Corinthians ainda está brigando com o São Bernardo e com o Mirassol pela melhor campanha geral. Então, esse pontinho ali pode parecer bobinho, mas pode fazer diferença. Mas não é bobinho mesmo. Olha, Fãs de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Coronado, se não está aproveitando as chances. Vamos falar do Thales Magno. Será que ele já merece essa chance em algum lugar ali do time titular do Corinthians? Mas sabe quem está falando, Bira? Ramon Dias. Vamos ouvi-lo. E de Thales, como foi? Ele jogou apenas 3 partidas, 90 minutos, desde que ele chegou com vocês. Se é planejamento de minutos ou se é... De que no llegamos al principio de año. Sí, claro, pero él tuvo una contusión en el hombro, otra contusión en el joelho. Tal es un jugador importante para nós. Y la competencia existe, como siempre falei, mas acho que está en un gran momento y esperemos que siga por ese camino. Ramon Emiliano, tudo bem? Bruno Milhões da Rádio Bandeirantes. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um estádio no qual o Corinthians já foi muito feliz, teve muita história no Pacaembu. Queria a visão de vocês sobre essa atmosfera, o torcedor também comparecendo a esse estádio, e também se dar um pitaco sobre o que vocês acharam de alguns jogadores que não vinham jogando e tiveram a oportunidade de jogar. Me contesto. Sí. Cara, para mí en lo personal fue un sueño, porque a gente veía a Carlito, a Mascherano en esa época y estaba muy con vontade de conocer este estadio con tanta historia. Y fue mucho, la atmósfera es muy linda, el estadio es muy bonito y la verdad que fiqué feliz por conocer y por jugar un juego aquí. Y después, ¿quién? Claro, es difícil jugar una semana sí, una semana no, es difícil hasta que usted se conoce con su compañero, no es tan fácil, mas en líneas generales fue algo que tuvimos chance de concretar, no la hicimos, mas en líneas generales estamos tranquilos. Boa noite, Guilherme Ramon, do Lance. Você já comentaram anteriormente. É isso aí, galera. Essas foram as informações aí do Corinthians. Acabou ficando de 2-2, né? O Corinthians ele só conseguiu entrar em campo e colocar pressão no segundo tempo, mas acabou errando muito as finalizações. Nós vimos hoje um Corinthians um pouco diferente do que nós vimos contra o Santos, né? Foi um grande clássico e o Ramon Dias, Emiliano Dias, eles acabaram preferindo guardar e resguardar os jogadores principais. Não vimos hoje Memphis Depay, Yuri Alberto, Ranieri, né, e muitos outros nomes, mas o elenco do Corinthians ainda assim conseguiu jogar bem, só que acabou despertando muito tarde em campo, só mesmo aí no segundo tempo, e mesmo assim não conseguiu garantir a vitória, não conseguiu segurar o jogo que estava de 1-0, acabou levando aí o segundo gol e não conseguiu finalizar, principalmente aquele último lance no finalzinho do segundo tempo. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre o jogo, claro também sobre cada detalhe aí dentro de campo, deixe nos comentários, e se você acredita que o Ramon Dias e o Emiliano Dias, eles fizeram certo em deixar aí alguns jogadores que poderiam ter feito muita diferença em campo, deixe nos comentários a sua opinião, se inscreva no canal, deixe também o seu like, e para não perder nenhuma notícia aqui do canal, clique no sininho, ative as notificações e fique por dentro de todas as notícias sempre que sair aqui no canal. Mais uma vez, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, valeu, fui!